Irmãos, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Vamos ler dois textos. Semana passada, esse texto foi o tema da pregação do pastor Abrão, mas hoje vamos ler ele mais uma vez. Hoje a nossa pregação é temática, não é uma exposição no texto em si, mas nós vamos citar esses textos, por isso eu gostaria de ler com vocês. Mateus capítulo 28, e vamos ler o verso 18, vamos ler até o 20, está marcado aqui os versos que eu vou citar, o verso 18 e 19, mas vamos ler até o 20. Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora vamos também para o livro de Marcos, o capítulo 16 de Marcos. Os versos que nós vamos tocar é o verso 15 e o 16. Porém, vamos ler verso 14 ao 16. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram credo aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Até aqui, irmãos, são esses dois textos que nós vamos poder tocar esta noite. Vou fazer citações deles ainda, né? Fazer menção deles, né? Então, amados irmãos, em Cristo Jesus, hoje a igreja está celebrando o dia de Pentecoste. Pentecoste é o dia em que o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém. Isso aconteceu 50 dias após a ressurreição de Cristo. 10 dias após a sua subida ao céu, ele tendo feito a promessa, o Espírito Santo chegou. E assim a igreja tem celebrado o Pentecoste. Pentecoste nos faz lembrar, como eu disse, a promessa do Senhor, concernente ao Espírito Santo. Como podemos ver isso em Atos, capítulo 1, versículo 8. Ali antes de Jesus subir aos céus, ele disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, observando, vemos que essa promessa que Jesus está fazendo aqui nos leva também ao texto que nós lemos de Mateus 28, 19, porque ali ele está dizendo: portanto, vão e faça discípulos de todas as nações. Vamos perceber esta ênfase: batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Esse texto, irmãos, que antes de tudo, antes de falar a respeito da exortação, da pregação do Evangelho e da obra das missões, trata também do batismo. Não podemos ignorar isso. É a ordem aqui. O que temos no texto de Mateus é a ordem de administrar o santo batismo. Entre tantos elementos, se faz menção aqui desse versículo. Jesus declara e ensina, primeiramente, que há um Deus. Um nome singular. No entanto, esse Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. Isso nos faz entender como se dá a salvação por um Deus que é trino. Assim também a forma do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos em um contexto em que se faz muita confusão concernente ao batismo. Até hoje, muitas discussões já surgiu na igreja concernente a este sacramento do santo batismo. Por isso, queridos irmãos, nesta noite, nós vamos ouvir um pouco mais sobre o batismo. E eu gostaria de, nessa noite, pregar sobre a natureza do santo batismo. Esse é o tema da nossa pregação. A natureza do santo batismo. Assim vamos observar 3 pontos. O batismo e sua relação com o nome do Senhor. O batismo e sua relação com a promessa do Senhor, a aliança. E o 3º ponto, o batismo e a sua relação com os filhos da aliança. Então, em primeiro lugar, o batismo e sua relação com o nome do Senhor. Como eu já disse, vários elementos sobressaem nas palavras de Jesus concernente ao batismo aqui, que é o nosso foco essa noite. Em primeiro lugar, Jesus transmite a ordem, tanto em Mateus como em Marcos. Jesus transmite a ordem do batismo aos seus discípulos e, por meio deles, a igreja. Então, dos discípulos para a igreja. A igreja hoje batiza de acordo com aquilo que foi transmitido pelos apóstolos, de acordo com aquilo que Jesus transmitiu aos apóstolos. A igreja obediente e fiel à doutrina apostólica segue o mesmo rito. Pelo batismo, o que nós podemos já entender é que pelo batismo nós somos trazidos à união com o nome de Deus. Batizados em seu nome, assim Jesus está deixando claro. Batizado em seu nome. Batizamos com água. Então esse batismo com água é administrado a nós. É algo, e isso é importante a gente entender, é algo que Deus está realizando, entendendo o conceito da natureza do batismo. É algo que Deus está realizando através de Cristo, não é coisa do homem. Por isso nós devemos ser batizados. Perceba isso. Ser batizado. Não é você quem se batiza. Você não vai ver ninguém se auto-batizar. Você é batizado. Nós somos batizados. Também os nossos filhos. Não é algo ativo da nossa parte. Assim como Ananias. O relato de Paulo lá em Atos 22:16. Ali Ananias é exortado ali por Paulo a receber o batismo e o lavar dos seus pecados. Desse modo, o batismo, irmãos, é algo que nos é dado. É algo realizado em nós. Nisto
o homem é passivo, como eu disse. Nós devemos ser batizados. Assim nós somos batizados no nome, ou mais literalmente, pelo nome de Deus. No batismo, Deus fala e não o homem. Deus coloca seu nome sobre nós, separando-nos para si mesmo, através da sua obra redentora em Cristo Jesus. A verdade, irmãos, é que o homem é passivo e é Deus quem fala. E isso, irmãos, é importante para entender sobre o batismo. Pois no dizer a nós que o batismo é o que ele não é, fica exposto diante de nós sua natureza. Muitas pessoas não entendem o conceito do batismo ou a natureza do batismo e tenta falar daquilo que o batismo não é. Então, de acordo com a instrução de Jesus, o batismo não é uma ação, nenhuma palavra do homem. A noção de que o batismo, irmãos, e isso é algo que confunde muito a mente das pessoas, a noção de que o batismo é uma confissão de fé por parte do homem. Muitos têm ensinado e dito que o batismo é uma espécie de confissão pública, simbólica. Posso dizer que isto é falso. É verdade que a confissão de fé e do pecado e do arrependimento acompanha o batismo dos adultos e acompanha o batismo dos chefes de família. Isso nós temos no caso do eunuco, lá em Atos 8:37. Mas em si mesmo, irmãos, isso não é o batismo. O batismo não é uma pública confissão de fé. Batismo, segundo a instrução de Jesus, é Deus proferindo a sua palavra como um sinal, como um selo visível, por meio do qual ele revela as suas promessas do Evangelho. O batismo é um sinal visível do lavar os pecados e da retidão em Cristo. Como vimos, como eu citei Atos, né? E Paulo ali fala sobre isso, Atos 22:16. O batismo também é um símbolo do lavar regenerador, ou do nascer de novo e da renovação do Espírito Santo, de acordo com Tito, capítulo 3, versículo 5. O batismo também é um sinal, é um penhor das promessas do Evangelho e do nosso encaminhamento em união a elas pela graça de Deus em Cristo. Irmãos, esse é o ponto de Jesus com respeito ao batismo, especialmente em Marcos, na leitura que fizemos. Em Marcos 16, versículo 16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, qual é o sentido do texto aqui? É que debaixo do Evangelho, o que Jesus está querendo nos ensinar é que debaixo do Evangelho os crentes são salvos. A ênfase aqui é essa. Debaixo do Evangelho os crentes são salvos e os incrédulos são condenados. Esta é a ênfase. Quem crê e for batizado é salvo. Quem não crê é condenado. O significado espiritual do batismo como sendo um lavar os pecados e um nascimento espiritual é o que Jesus tem em vista aqui, a fim de esclarecer, irmãos, como os crentes são salvos. O que Jesus está querendo nos ensinar é que eles são salvos, eles são lavados no sangue dele, eles são nascidos de Deus, assim eles creem. Quem crê? Aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que são regenerados.
Porém, a fé em si mesmo não nos salva. Ela é apenas um instrumento da graça que está nos direcionando às bênçãos da morte de Cristo. Aquele que verdadeiramente é trazido para dentro desta realidade espiritual, representado pelo batismo, isso é, mediante a fé, é salvo. Jesus não está ensinando que nós somos salvos por conta da nossa profissão de fé e batismo com água, mas que é aquele que é trazido pela graça, mediante a fé, para as bênçãos da morte e da ressurreição dele, cujos pecados são lavados no sangue dele, e cujos aqueles que são renovados pelo Espírito Santo, esses são os salvos, os que creem. É por isso, meus irmãos, que o batismo com a água é um sinal. O batismo com a água é um selo visível dessas bênçãos. De que bênção? Daquelas bênçãos que Jesus realizou. Das bênçãos que Jesus assegurou aos seus discípulos, mediante a promessa de Marcos 16. Quem crê, for batizado, será salvo. Isso significa também, irmãos, que o simples batismo com a água, que é apenas um sinal e selo, não salva ninguém. A graça não está na água, mas na obra para a qual a água aponta. De acordo com o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 21. No ato, irmãos, de colocar à frente esse sinal e selo do seu sangue e o Espírito Santo. Assim, Jesus chama a nossa atenção para o fato de que, por meio dessa realidade, nesse caso, essa realidade espiritual, nós somos trazidos para dentro da comunhão, veja, com o nome de Deus. Por isso que a ordem é batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A morte expiatória de Jesus e o poder vivificante do Espírito Santo nos torna filhos de Deus. Deus torna-se nosso Deus Pai. Nós somos conduzidos para dentro das bênçãos do pacto da graça de Deus. Então, o primeiro entendimento que devemos ter é isso, essa relação do batismo com o nome de Deus. O batismo tem a ver com essa relação com o nome do Senhor, aquele que tem a autoridade de fazer tal obra. Em segundo lugar, o batismo e a sua relação com a promessa do Senhor. O pacto de Deus é uma relação de irmandade, comunhão, de vida, em que Deus torna-se nosso Deus e nós continuamente nos tornamos seu povo. Era essa a palavra de Deus a Abraão: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, o Deus dos seus descendentes. Gênesis 17, 7. Então, meus irmãos, falar do batismo apenas também como um lavar no sangue de Jesus, falar do batismo como um regenerado do Espírito Santo e ignorar a bênção estabelecida por meio dele, é um erro também. Então, o que devemos entender é que Deus em Cristo, sim, Deus em Cristo torna-se o nosso Deus. Porém, no batismo, Deus fala ao seu povo, lavado no sangue de Jesus, ele diz as mesmas coisas que ele disse a Abraão: eu serei vosso Deus. Batismo e circuncisão são de fato a mesma coisa.
as mesmas coisas, em diferentes afeições, né? Mas ambos sendo sinais e selo da nossa incorporação na aliança de Deus, que está assentado sobre a obra dele, né, na morte de Jesus Cristo. E isso não é algo tirado da cabeça de alguns, não. O apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele faz essa relação do batismo como também a marca, né, da promessa. Então, o batismo em si traz o nome do Senhor, mas o batismo em si também traz a marca da promessa. E aí Paulo, escrevendo aos Colossenses, como já citamos na leitura da fórmula, capítulo 2, verso 11 a 12, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela renovação do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. Então, queridos irmãos, o que a Bíblia nos ensina através dessa instrução concernente ao batismo é que agora os gentios e todas as nações são reunidos pelo nome de Deus para dentro da aliança. Essa aliança com ele, aquela aliança que ele fez com Abraão, por meio de Cristo, agora nós, gentios, nós aqui no Brasil, estamos também sendo reunidos a Deus pelo nome dele, para dentro da aliança. Ou seja, os gentios que uma vez, nós, que uma vez estávamos aliados, né, alienados, desculpem, de Deus, do pacto, éramos alienados do pacto da graça, né, ou do pacto que Deus tem, o pacto da promessa, como Paulo escreve isso aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Agora, nós somos aproximados, e Paulo diz, mediante o sangue de Cristo, Efésios 2, 13. E assim Paulo diz que agora, por meio de Cristo, nós nos tornamos concidadãos dos santos, e aí Paulo diz, e membros da família de Deus, Efésios 2,19. Assim, meus irmãos, o batismo é o sinal e o selo no Novo Testamento do pacto de Deus e nossa incorporação a Ele, mas também as suas bênçãos. Assim, é um sinal, é um selo exterior, visível, de uma realidade espiritual, de uma realidade invisível, que Deus dá aos seus eleitos. Assim como Deus deu a Abraão e aos seus descendentes a circuncisão, agora Deus dá à igreja o batismo como um sinal exterior, visível, de uma realidade espiritual invisível. Deus dá isso aos seus eleitos. Assim também como a Santa Ceia do Senhor. Ela foi dada para quê? Para substituir os sacrifícios do Antigo Testamento, como também a Páscoa. E ela foi dada também como um novo testamento no sangue de Jesus. Jesus mesmo disse, esta é a aliança no meu sangue. O batismo também, irmãos, é um sinal e um selo da incorporação ao sangue de Cristo, que é tanto verdadeira circuncisão de Cristo, como Paulo disse aqui em Colossenses 2:11. Assim como o sinal e o selo do pacto de Deus no Novo Testamento, nós agora, inseridos, né, no pacto de Deus, nós somos batizados, entenda isso, nós somos batizados no nome do Deus Trino. Como eu já disse, eu não me batizo,
mas Deus está dando o seu nome, pelo nome de Deus, é Deus quem está fazendo a obra, Deus está nos inserindo no pacto da graça. E agora nós temos parte na herança de Abraão, na promessa que foi feita a Abraão. Entramos em aliança com Deus. Então esse é o entendimento da natureza do batismo. Essa relação que Deus faz com o próprio nome dele e essa relação que as Escrituras faz com a promessa dele. Então, tendo esse entendimento em mente, agora podemos compreender um terceiro aspecto do batismo. A sua relação com os filhos da aliança. Não mudou, é do mesmo jeito. Na relação com os filhos, ou na relação do batismo de nossos filhos, esse é tão somente um ensino consistente da palavra de Deus sobre o batismo, irmãos. Os filhos dos crentes. Os filhos dos crentes nunca foram excluídos do pacto de Deus. Os filhos dos crentes nunca foram excluídos das bênçãos, da morte de Cristo e da vida que há nele. Precisamos entender que a promessa de Deus, eu serei seu Deus, e o Deus dos seus descendentes, que é o pacto que ele faz, está vinculado com a vontade de Deus também para as gerações futuras, para os filhos dos crentes. O testemunho do próprio Jesus, né? Dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. Então Jesus fala a mesma linguagem. É Ele quem tomou também os pequeninos em seus braços e os abençoou. Marcos 10, 16. Então, irmãos, testificar contra aqueles que haviam de introduzir a sua própria invenção da exclusão das crianças. Isso é, posso dizer assim, algo realmente bastante triste. É precisamente, irmãos, porque elas estão incluídas no pacto. Por isso nós não podemos praticar exclusão. Na igreja e no reino de Deus, a inclusão existe. E essa tem a ver com o batismo, como um sinal e um selo, porque Deus pôs o seu nome sobre nossos filhos também. Ninguém aqui que tem um filho vai dizer que esse seu filho não é do Senhor. Se você diz isso, você não é um crente. Seu filho é do Senhor. E por seu filho ser do Senhor, Deus também pôs o nome dele sobre os nossos filhos. Ninguém pode dizer que os nossos filhos não é do Senhor. Cremos assim. E professamos com toda a nossa fé que os nossos filhos são do Senhor. E por causa disso, o nome do Senhor também está sobre eles. E a promessa do Senhor também está sobre eles. Isso é o que os apóstolos ensinavam. Paulo instrui a igreja de Éfeso que os pais criem seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso é interessante. Por quê, irmãos? Por exemplo, não se cuida de uma árvore morta. Se cuida? Mas sim, se cuida de uma planta viva. E esse é os ensinos nas epístolas. Os filhos são considerados tal como os adultos. Os filhos são considerados irmãos. Os filhos são considerados santos. Por isso, os filhos são chamados a honrar os pais em amor a Deus. Percebamos isso. Os filhos são chamados a honrar aos pais em amor a Deus. Por quê? Porque esses filhos pertencem ao Senhor.
E Deus trata com nossos filhos como trata um adulto. Então, meus irmãos, para concluir, com relação à interpretação de Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Muitos, a partir daqui, tentam excluir as crianças do batismo. Por igualmente, ela exclui elas por dizer que falta fé. Portanto, também, se isso está excluindo ela do batismo, estaria também excluindo essas crianças da salvação? Posso dizer, meus irmãos, que essa interpretação de Marcos 16, dessa maneira, está errada. E ela deve ser rejeitada. O texto em si mesmo, como eu já falei e mencionei, analisando o texto de forma correta, quando você lê o texto de Marcos, o texto em si mesmo é uma promessa que acompanha a comissão de pregar o Evangelho sobre o campo missionário. Não é uma ordem acerca de como administrar o batismo, se você observa o texto. Mas nada mais é do que uma promessa que acompanha a comissão daqueles que vão pregar o Evangelho. Se você ler a sequência também dos versículos adiante. Aqui não temos a fórmula ou a ordem acerca de como administrar o batismo, como querem fazer alguns. Esse erro, irmãos, de exclusão também envolve, eu posso dizer, uma falha na questão de interpretar as Escrituras através das Escrituras. Por quê? Pois na prática dos apóstolos, era debaixo da convenção dos gentios que um crente, agora, juntamente com a sua casa, fosse batizado. Lídia, Cornélio, o carcereiro. Assim também como Paulo fala do batismo, né, na casa de Estéfanas, em Coríntios 1,16. Em questão, irmãos, que devemos ter em mente é, se existe dois tipos de salvação. Existe a salvação orgânica, a unidade viva da qual Deus salva seu povo, de geração em geração. No Antigo Testamento, Deus está fazendo assim. E um Deus diferente, seria isso hoje, com uma salvação individualista. É assim que Deus está salvando no Novo Testamento. Há dois meios de Deus salvar. Esse individualismo, eu posso dizer, ele é falso. Ele não é ensinado nas Escrituras. Em questão, irmãos, isto é realmente o que o Evangelho ensina. Devemos entender que o Evangelho da graça nada mais é do que Deus salvando o seu povo em Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é a obra de Cristo em nós. Sim, podemos falar de uma obra pessoal, como Paulo fala em Efésios 2:8. Mas essa obra também é para os crentes e para os seus descendentes. Deus trata com seu povo, não com o indivíduo. Não é o homem quem salva a si mesmo, ou quem batiza a si mesmo, mas é Deus quem coloca o seu nome, irmãos, sobre nós, sobre aqueles que pertencem a Ele. É Deus quem coloca o seu nome em nós e em nossos filhos. Quando o batismo é realizado, ele é feito em nome da Trindade. Assim nós estamos acreditando que nós estamos sendo colocados debaixo do nome do Senhor. Nós estamos sendo colocados sobre a promessa do Senhor. Assim todos nós que
cremos na promessa, em Cristo, podemos acreditar que Deus está tomando para si cada um de nós. Mas Deus não está tomando para si só eu. Ele tomou Lídia e a casa. Ele tomou Cornélio e a casa. Assim também é hoje. Deus está, irmãos, tomando para si, pelo nome dele, nós, mas também nossos filhos. Creiamos nisso. E realizaremos sempre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.